E aí, estudante? Na aula de hoje, farei a demonstração da lei dos senos e, na aula seguinte, a demonstração da lei dos cossenos. As duas leis envolvem medidas de ângulos e segmentos num triângulo. O motivo de eu fazer essa aula é que, na soma vetorial, os dois vetores que estão sendo somados e o vetor soma formam um triângulo. Então, para determinar o módulo do vetor soma, é preciso saber o tamanho do segmento. Se eu souber o tamanho dos dois vetores que estão sendo somados e o ângulo entre eles, eu consigo determinar qual é o módulo do meu vetor soma. Então, com essas duas leis, leis dos senos e leis dos cossenos, eu consigo resolver qualquer triângulo. Então, conhecê-las é importante no estudo dos vetores. Em primeiro lugar, eu gostaria de apresentar alguns conceitos que vão ser importantes nessa aula, mas que não serão demonstrados. O primeiro deles é o conceito de ângulo central relativo a uma circunferência. O ângulo central é aquele ângulo cujos segmentos são os raios da circunferência e o vértice está no centro da circunferência. Deixa eu desenhar uma circunferência aqui para a gente entender melhor. Peguei aqui o meu compasso, agora vamos desenhar a circunferência. Ok, aqui a gente tem a circunferência e aqui a gente tem o centro da circunferência, que eu vou chamar de O. Então, eu vou pegar dois pontos na circunferência, um ponto A e um ponto B, e vou ligar esses pontos ao centro dessa circunferência. Pronto, este ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa, ele é um ângulo central. Veja, os segmentos do ângulo central são os raios da circunferência e o vértice do ângulo está no centro da circunferência. Um ângulo central ele determina um arco da circunferência cuja medida é em graus igual ao ângulo central. Então, por exemplo, se eu disser que o ângulo central aqui ele vale 30 graus, o tamanho desse arco AB também vai valer 30 graus. Então, isso aqui que eu falei não precisa de nenhuma demonstração, porque isso é uma definição. É assim que eu defino um ângulo central e um arco relativo a esse ângulo central. Agora, outro ângulo importante para essa aula é o chamado ângulo inscrito. A gente chama de ângulo inscrito quando o vértice está na circunferência e os segmentos do ângulo são secantes à circunferência. Se eu escolher um ponto aqui C da minha circunferência, vou traçar esse segmento aqui secante à circunferência. Veja que é secante porque ele atravessa, porque ele toca em dois pontos da minha circunferência. Então, esse segmento aqui é secante. Vou fazer outro segmento aqui secante, segmento CB, e o que eu vou ter aqui é outro ângulo que eu vou chamar nesse caso aqui de beta. O meu ângulo beta ele é chamado de ângulo inscrito, ou seja, ele é um ângulo na circunferência cujos segmentos são secantes à circunferência e o vértice do ângulo está na circunferência, diferente do ângulo central, cujo vértice está no centro da minha circunferência. Para todo ângulo inscrito, eu sempre vou conseguir relacioná-lo com um ângulo central. Por exemplo, digamos que eu vou escolher meu vértice no ponto A e traçar dois segmentos secantes aqui quaisquer. Dessa forma, por exemplo. Então, esse meu ângulo alfa aqui, ele é um ângulo inscrito. O meu ângulo alfa, ele determina esse arco aqui, que eu vou chamar arco BC. E eu consigo relacionar o meu arco BC com um ângulo central. Como é que eu faço isso? Do vértice B, eu puxo um segmento até o centro. Do vértice C, eu puxo um segmento até o centro. E esse aqui, que eu vou chamar, sei lá, beta, ele é o meu ângulo central. Então, veja, quando eu falo que todo ângulo inscrito tu consegue relacionar com um ângulo central, eu estou dizendo o seguinte: meu ângulo inscrito ele determina um arco BC e eu sempre vou conseguir um ângulo central que determina o mesmo arco BC. É possível demonstrar que a medida do ângulo inscrito é a metade da medida do ângulo central correspondente. Ou seja, é possível provar que alfa é igual a beta sobre 2. Né? Se esse ângulo, por exemplo, é 30 graus, ele determina um arco que vale 30 graus.
O ângulo inscrito, por sua vez, é de 15 graus, porque vale metade do ângulo central correspondente. A demonstração dessa relação precisa avaliar três casos. O primeiro caso é quando o centro da circunferência pertence a um dos segmentos do ângulo inscrito. O segundo caso é quando o centro da circunferência é interno ao ângulo inscrito. E o terceiro caso é quando o centro da circunferência é externo ao ângulo inscrito. Veja que esse ângulo está determinando esse arco aqui, que em relação ao ângulo central, o ângulo central seria esse aqui. Nesse caso aqui, eu teria este ângulo central aqui, esse aqui, e nesse caso aqui, eu teria este ângulo central aqui. Então, eu precisaria relacionar este ângulo com este ângulo com este ângulo com este. Porém, para não alongar essa aula, eu não vou demonstrar essa relação. Eu vou utilizar somente o resultado, que o ângulo inscrito é metade do ângulo central. No card aqui em cima e na descrição do vídeo, eu vou deixar um link para uma aula bem bacana do professor Gustavo Viegas do canal Toda Matemática. Nesse vídeo ele faz a demonstração dessa relação, considerando todos esses três casos, e ele faz de uma forma simples. Então é bom quem tiver interesse em saber de onde vem essa relação, aí dá uma olhada lá no canal que a aula está bem bacana. Bem, sabendo o que é um ângulo central e um ângulo inscrito e a relação entre eles, a gente pode começar. Mas antes tem mais uma relação que é útil falar. Veja, aqui a gente tem uma circunferência e aqui eu tracei um ângulo central de 180 graus. Segmento e o segmento aqui são os raios, aqui está o centro, e ele está determinando um arco de 180 graus, porque ele divide a circunferência exatamente na metade. Então, se esse aqui for meu ponto A e esse aqui for meu ponto B, esse ângulo central determina um arco AB ou um arco BA, tanto faz, de 180 graus. Nesse contexto, qualquer ponto da circunferência eu posso escolher como sendo vértice de um ângulo inscrito que determina um arco de 180 graus. Por exemplo, eu posso escolher o ponto C, um ponto D aqui, um ponto E, e vou determinar arcos de 180 graus. Veja, esse ângulo aqui que eu chamei de C chapéu, ele determina um arco AB que vale 180 graus. Da nossa relação, a gente sabe que o ângulo inscrito determina um arco metade do ângulo central. Como o meu ângulo central é 180 graus, é o ângulo raso, esse ângulo aqui tem que ser 90 graus. Então, o triângulo ACB que eu acabei de formar, ele é um triângulo reto em C chapéu. Vamos fazer a mesma coisa para o D aqui. Meu ângulo D chapéu está determinando um arco AB de 180 graus. Pela nossa relação, o D chapéu tem que valer metade do ângulo central, metade de 180. Então, o D chapéu também é 90 graus. Mesma coisa aqui para o E chapéu. Esse E chapéu também vale 90 graus. Então, veja, se eu tenho um triângulo inscrito numa circunferência e um dos lados desse triângulo é o diâmetro da minha circunferência, então o ângulo inscrito vai ser sempre 90 graus. Ou seja, esse meu triângulo ele é sempre retângulo. Pronto, desfiz aqui algumas alterações só para a gente focar nesse novo resultado. Eu tenho um triângulo inscrito numa circunferência, cujo lado desse triângulo é o diâmetro. Nessas condições, o meu triângulo inscrito ele vai ser sempre um triângulo retângulo e o diâmetro da circunferência vai ser a hipotenusa do meu triângulo retângulo. Então isso é importante, porque além da gente poder utilizar relações trigonométricas no triângulo retângulo, a gente pode utilizar o teorema de Pitágoras, então é uma relação muito útil de saber. Veja, por exemplo, que o meu triângulo DFG, ele também está inscrito na minha circunferência. Mas como os segmentos aqui não são diâmetros, são cordas quaisquer, lembre que o diâmetro é uma corda que passa pelo centro, e nenhuma dessas minhas cordas aqui está passando pelo centro. Então eu posso afirmar que ele não é um triângulo retângulo. Todavia, veja que agora nesse meu novo triângulo em verde aqui, DFG,
O segmento DF, ele é uma corda que passa pelo centro, ou seja, ele é o diâmetro. Logo, isso aqui vai ser a hipotenusa e esse meu ângulo aqui, ele vale 90 graus, ele é um ângulo reto. Então essa ideia a gente tem que ter para essa aula. Bem, sabendo disso, agora sim a gente pode começar a demonstração. Bem, eu estou a fim de encontrar uma relação entre os segmentos de um triângulo e seus ângulos. Eu peguei um triângulo ABC e o inscrevi nessa circunferência. O raio da circunferência vale R, e aqui eu tenho os lados do triângulo. Oposto ao vértice A eu tenho o lado Azinho, oposto ao vértice B eu tenho o lado Bzinho, e oposto ao vértice C eu tenho o lado Czinho. Esse ângulo aqui eu vou chamar de alfa, esse ângulo eu vou chamar de beta, esse ângulo eu vou chamar de gama. Em primeiro lugar, eu quero olhar só para o nosso Azinho aqui. Então eu vou tirar todas essas outras medidas aqui. Bem, veja que Azinho, ele é o tamanho do segmento BC. E se a gente olhar o BC, ele está determinando esse arco aqui, ó, arco BC. Então o que eu vou fazer? Eu vou puxar um ângulo inscrito que também determine o arco BC, mas eu quero um ângulo especial. Eu quero um cujo lado seja o diâmetro da circunferência. Então daqui de B eu vou puxar esse segmento sendo da circunferência. E agora, como é um ângulo inscrito, eu tenho que puxar esse aqui. Pronto. Agora esse ângulo aqui que eu vou chamar de delta, ele é um ângulo inscrito que determina o arco BC. Só que esse ângulo aqui que eu chamei de alfa, ele também é um ângulo inscrito que determina o arco BC. Então a gente fala que o arco BC é o arco capaz desses ângulos aqui. Porque qualquer ângulo inscrito que eu puxar que tiver vértices em B e em C vão fazer um arco BC. Então eles serão iguais. Então, ó, alfa é um ângulo inscrito que determina o arco BC e delta é um ângulo inscrito que determina o arco BC. Então, alfa é igual a delta. Agora note, vamos nomear esse vértice aqui de D. Nesse novo triângulo aqui, DCB, o segmento BD ele é diâmetro da minha circunferência. Então, pelo que eu já expliquei para vocês, esse triângulo DCB ele é retângulo. BD é a hipotenusa e este ângulo aqui vale 90 graus. Bem, sabendo então que DCB é um triângulo retângulo, a gente pode aplicar a definição mais básica de seno de um ângulo. A gente sabe que num triângulo retângulo, o seno de um ângulo é a razão entre o cateto oposto a esse ângulo e a hipotenusa. Então, os lados que formam o triângulo retângulo, nesse caso aqui BC e CD, são chamados de catetos. E o lado maior, que é oposto ao ângulo de 90 graus, é sempre chamado de hipotenusa. Então eu vou aplicar a definição de um seno de um ângulo no triângulo retângulo ao meu triângulo DCB em relação ao ângulo delta. O seno de delta ele é igual ao cateto oposto a delta, que no caso é o Azinho, dividido pela hipotenusa, que no caso é BD. Mas como BD é diâmetro é o dobro do raio, né? É o raio mais o raio. Então aqui é igual a 2R. Só que, lembra que delta é igual a alfa? No meu triângulo original é ABC. Eu inscrevi numa circunferência, criei esse triângulo retângulo aqui, achei um delta e tal, mas eu quero voltar tudo para o meu triângulo original, que é o triângulo ABC. Então eu quero relacionar isso com alfa. Como o meu alfa é igual a delta, então o que eu vou guardar é o seguinte: seno de alfa é igual a A sobre 2R. Ou melhor, por um motivo que vai ficar mais claro adiante, eu vou isolar o 2R. Eu multiplico tudo por 2R, vai ficar 2R seno de alfa igual a alfa sobre 2R multiplicado por 2R, que aí eu consigo cancelar. Então 2R seno de alfa é igual a A. E agora eu vou dividir tudo por seno de alfa, porque aqui eu consigo cancelar e isolar o meu 2R. Então 2R é igual a A sobre seno de alfa. Olhando para cá, né, o 2R veio multiplicando e o seno alfa desceu dividindo, né? Então é a mesma coisa. 2R é igual a A seno de alfa. Essa aqui é uma relação útil entre o meu ângulo alfa e o meu Azinho. Mas e se a gente quiser focar agora no outro segmento Bzinho? O que acontece?
Bem, eu tinha chamado Bzinho aqui, mas na verdade Bzinho eu chamei de lado oposto ao vértice B. Então aqui é o meu Bzinho. Eu já consegui uma relação com Azinho e o ângulo oposto a Azinho, que eu chamei de alfa. Vamos ver o que eu consigo com o Bzinho e o ângulo oposto ao Bzinho, que eu vou chamar de beta. O Bzinho, ele é o segmento AC, então eu tenho esse arco AC aqui, e eu vou repetir os mesmos passos. Eu vou construir um arco AC através de um ângulo inscrito, só que um dos lados desse meu ângulo vai ser o diâmetro. Então eu vou puxar esse lado aqui, passando pelo centro, então esse aqui é um diâmetro, e vou fechar aqui, até porque eu preciso de um ângulo inscrito que determine o arco AC. Então esse ângulo aqui está determinando esse arco AC, assim como esse meu segmento Bzinho. Como eu já tinha utilizado D no outro esquema, eu vou chamar esse ponto de E, e esse meu ângulo aqui vai ser o ângulo epsilon. E daí a mesma coisa, ó. Epsilon é esse ângulo inscrito aqui, que determina o arco AC, mas o meu ângulo beta, ele também é um ângulo inscrito que determina o meu arco AC. Então, a minha primeira relação é beta é igual a epsilon. Mas veja, como esse segmento aqui é diâmetro, o meu triângulo AEC é um triângulo retângulo aqui em A chapéu. Então, esse ângulo aqui vale 90 graus. Então, no meu triângulo retângulo AEC, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou aplicar para o meu ângulo epsilon a definição de seno. Então, o que é o seno de epsilon? Seno de epsilon é a relação entre o cateto oposto a epsilon, que é B, dividido pela hipotenusa, que é EC. Só que EC vale o dobro do raio. Vamos isolar o 2R aqui, e como beta é igual a epsilon, a gente vai substituir aqui. O que a gente vai ficar? 2R é igual a B sobre seno de beta. Então eu consegui uma segunda relação no meu triângulo ABC, relacionando o Bzinho aqui e o ângulo oposto ao Bzinho. Vocês já viram onde eu quero chegar? Vai ficar como treino para vocês demonstrarem a mesma relação com o lado Czinho aqui, ó. Aqui está o Czinho determina o arco AB, então vocês vão construir um ângulo inscrito que determina o mesmo arco AB, e utilizando o mesmo raciocínio vocês vão chegar a uma relação semelhante, que eu vou escrever aqui agora. A gente pode resumir isso no seguinte, ó. A medida entre o Azinho e o seno do ângulo oposto a A, que eu chamei de alfa, ele é igual a Bzinho sobre o seno do ângulo oposto a B, que eu chamei de beta, que é igual a Czinho sobre o seno do ângulo oposto a C, que eu chamei de gama. E isso aqui vale 2R. E essa, estudantes, é a tão famosa lei dos senos. Em palavras, a gente descreve assim: em qualquer triângulo, os lados desse triângulo são proporcionais aos senos dos ângulos opostos. E essa proporcionalidade é o diâmetro da circunferência circunscrita ao nosso triângulo. Mas isso eu falo de um triângulo qualquer. Por exemplo, imagina que a gente tem dois triângulos aqui e a gente quer determinar o valor de x nos dois casos. E daí o seguinte, ó, eu tenho um lado, o ângulo oposto a esse lado, eu tenho esse lado e o ângulo oposto a esse lado. Então, pela nossa relação dos senos, eu posso dizer o seguinte: o segmento x dividido pelo seno do ângulo oposto vale o segundo segmento dividido pelo seno do ângulo oposto. Beleza? Aí você substitui o seno de 30, o seno de 45, resolve para x e achou o valor. Aqui mesma coisa, ó. Esse é o segmento x, o ângulo oposto a x é 45. Então x dividido pelo seno de 45 graus vai ser igual a quem? 18 dividido pelo seno do ângulo oposto a 18, que é esse ângulo aqui. Mas esse ângulo não aparece. Só que a gente sabe que num triângulo qualquer, a soma dos ângulos de um triângulo tem que dar 180 graus. 45 mais 15 é 60 graus. Então, esse ângulo aqui, ele vale 120 graus. Então, aqui eu vou pôr seno de 120 graus. Vai substituir o valor de 145, seno de 120, resolve para x
e achou. E para que serve essa constante aqui, 2r? Para questões desse tipo aqui, por exemplo. Ele quer que tu determine o raio da circunferência circunscrita ao triângulo nos seguintes casos. Então, o que a gente sabe? Eu tenho aqui um segmento e o ângulo oposto. Então, eu sei que a razão entre o segmento e o seno do ângulo oposto é igual à razão de outro segmento dividido pelo seno do ângulo oposto, que é igual à razão entre o terceiro segmento e o seno desse ângulo oposto, que é igual ao dobro do raio da circunferência. Então, essa relação aqui isola o R, né? Vai dividir aqui tudo por 2 e você vai encontrar o raio da circunferência. Aqui mesma coisa, ó. Esse triângulo aqui está inscrito na circunferência, então eu sei que 18 sobre o seno de 135 graus vai ser igual ao dobro do raio da circunferência. E daí vai resolver para R e achar a questão. Então veja como é simples utilizar a nossa lei dos senos. Isso serve para um triângulo qualquer. Então veja que esses triângulos aqui eles não estão inscritos numa circunferência, então eu não preciso utilizar que eles valem 2R. Então eu consigo utilizar qualquer uma dessas relações aqui. Ó. O lado seno do ângulo oposto é igual a lado sobre seno do ângulo oposto, que é igual a lado sobre seno do ângulo oposto. Então, por exemplo, eu tenho o vetor U, vou somar com o vetor V. Como os vetores já estão em sequência, a gente já viu que a soma vai da origem do primeiro até a extremidade do segundo. Então, esse aqui é o vetor soma U mais V, que eu vou chamar de S. Note que, pensando em segmentos, né, se eu quero só saber módulo, eu quero saber tamanho. Então, vou pensar em segmentos e não em vetores aqui. Pensando em segmentos, eu tenho um dos segmentos de tamanho U, o outro segmento de tamanho V, e quero determinar qual que é o tamanho do meu segmento S. Então, eu tenho U. Se eu souber o ângulo oposto a U, e eu tendo V e tendo o ângulo oposto a V, eu consigo uma relação útil, né? Por quê? Porque U sobre seno do ângulo oposto é igual a V sobre seno do ângulo oposto, que é igual a quem? A S sobre seno do ângulo oposto. Vou chamar aqui de gama. Então, se eu quiser saber o tamanho do S, tendo os demais valores, eu consigo resolver esse triângulo. A relação da próxima aula, que é a lei dos cossenos, é ainda mais útil do que a lei dos senos para o nosso estudo. Por quê? Note que aqui, para descobrir o tamanho do S, eu preciso saber o seno de gama, que é o ângulo aqui, que eu estou vendo aqui, que está fazendo entre os vetores U e V. Só que mesmo sabendo o ângulo, eu ainda teria que saber, além do tamanho de um dos vetores, pelo menos um outro ângulo. Né? Então eu precisaria saber pelo menos quanto é beta e pelo menos quanto é alfa. E às vezes eu não tenho esse valor. Então a maneira de contornar isso aqui é utilizando a lei dos cossenos, que aí sim ela vai ser muito útil para nós no estudo de vetores. Óbvio, dá para usar a lei dos senos também em certas condições, dá para usar a lei dos cossenos em certas condições. Isso a gente vai ver com o tempo. Bem, espero que essa aula tenha acrescentado alguma coisa para vocês no quesito geometria. Né? Eu espero que essa belíssima relação, que é o teorema dos senos para um triângulo qualquer, ajude vocês nos seus estudos. Na próxima aula a gente vai acrescentar mais informações. Tudo isso para quando a gente voltar a falar de vetores, a gente ter mais propriedade para falar em soma vetorial, determinar módulo da soma, coisas que vão ser importantes para o nosso estudo, para os vetores ficarem menos caóticos para vocês. Não deixe de dar o like nessa aula se eu te ajudei de alguma forma, e até mais.